Tudo certo. Nossa senhora, passa um filme na cabeça, né? Quando eu fui fazer o post ontem, eu ficava pensando, meu, o que, que eu vou dizer da Roberta, né? Ah, então, Roberto, assim, eu decidi que as lives, né, eu ia fazer quando fosse para promover algum curso, algum colega, né, porque nessa onda de tantas lives chegou no momento que saturou e tal, mas quando eu recebi teu convite, eu aceitei na hora, e eu quero deixar claro, né, eu acho que é importante para quem nos assiste, que a gente não vai vender nenhum curso, a gente não vai vender nenhuma palestra, a gente não vai vender nada, não é absolutamente nada para vender. É, essa live é sem conflito de interesse, porque quando é com conflito eu falo. Bem no começo eu já digo, olha, se tu quiser ficar aqui, nós vamos falar do curso tal. Se tu não quiser, cara, tá tudo bem. Então, agora aqui eu quero dizer que não terá conversa de absolutamente nada. A ideia é compartilhar conhecimento, sei lá, cara, falar da vida e passar o maior número de informação possível que nós possamos aqui nesse momento de, sei lá, 45 minutos, uma hora, falar de propósito de vida. É o que vem na cabeça, né? Eu vou só abrir aqui, que tá dando um eco na minha cabeça. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho a janela. Pronto. Pronto, agora já não vai dar mais eco. E sei lá, a gente poder falar sobre um pouco, eu acho que é legal falar um pouco da nossa história, né? Talvez as pessoas não te conheçam visualmente, mas as que fazem o meu curso te conhecem de histórias, porque tem uma história que eu conto no curso, que é quando você me apresentou as possibilidades terapêuticas da nutrição. E eu sempre falo assim, né? Imagina uma loira de óculos, gata, olhar para você e pergunta como você caga, como é sua bosta. E foi isso a primeira coisa, né? Tipo, tu tava de jaleco branco, de óculos e tal. E aí tu fazia assim, ó, Murilo, mas como é o teu cocô? E aí eu dizia normal e tal. Então eu conto essa história para todo mundo. E aí tu dizia, mas normal como? Normal como? Não pode ser normal. O que, que é normal pra ti? Eu disse, cara, bosta! É uma foi. Eu conto isso na história, eu conto isso está no memorial da modulação intestinal. E aí eu lembro naquele momento que eu comia empanado, sabe? Naquela primeira cantina, entrando na Estácio ali, eu comia empanado e eu pesava, sei lá, quase 100 quilos. E eu estava fazendo consultas para uma hérnia de deslizamento, que eu tomava exomeprazol 2 vezes ao dia. E tu olhou para mim e falou assim: eu posso te cuidar? Tu deixa eu te cuidar? Eu posso te atender? Porque tudo que tu fala tem característica de sensibilidade ao glúten. E aí eu dizia assim, Roberta, se fosse por isso, as padarias seriam a morte da população. Tem tanta padaria assim por quê e tal. Eu não vou parar de beber cerveja nunca e tal. Então, eu conto essas histórias. Eu não conto tudo, assim, porque se contar tudo, o pessoal fica louco. Né?
Meu Deus do céu. Nossa senhora! Que a Mara era coordenadora ainda, nem era a Paty, lembra? Dois mil e 16 anos atrás. Cara, sou obrigado. Olha aqui. Olha a capa do livro. Diferença de gram positivo e gram negativo. Eu entrava na sala com 3 pincéis. Eu entrava com 3 pincéis só, um de cada cor. Aí, provavelmente, nesse papel, eu devo ter desenhado a camada externa de azul. E eu dizia, ó, essa aqui desenha de azul. E essa aqui tu desenha de vermelho, porque vermelho, negativo. Já passou 2 horas. Nossa, nossa senhora. Nossa senhora, eu não lembrava dessa parte da escola técnica. Então, assim, todo mundo veio da escola técnica. A gente tinha que fazer um troféu, entregar para a Ana, porque a Ana que, né, revelou todos esses talentos, né? Imagina, era eu, você, o Brian, a Pati, a Isaura. Nossa senhora, que mundo. Tinha o Alexandre, lembra? O Alexandre era. Quando você dava umas aulas estimulado de motivação e tal. Sabe que tem gente que fez a escola técnica, depois fez estágio, depois fez mestrado e que depois fez o curso de modulação. Tem gente. Aham, tem galera que segue esse legado, assim. Não, eu fico muito feliz com isso. Vamos lá.
Vamos lá. Tá? Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que assim, muito, né, acho que da construção do meu saber, da construção de ideias, né, que hoje formam o conceito da modulação intestinal, são conceitos formados daquelas reuniões que nós fazíamos, sei lá, ali naquela área de convivência, na sala dos professores, naquele sofá, do lado da garrafa de café, ou na praça de alimentação, nos horários de intervalo, entre o turno da tarde e o turno da noite, ou no bar, em tudo que a gente sempre trocou ideias e tal. E quando eu penso assim, faço uma retrospectiva no meu cérebro sobre o que nós passamos, e eu acho que a nossa geração, né, eu sou um pouco mais velho e tal, mas eu posso falar assim, a nossa geração é uma geração que foi formada com uma necessidade do novo. E nessa necessidade do novo na nutrição, nós passamos por fases de percepção de verdades por diet, light, por alimentos processados, industrializados. Eu acho que um grande consenso que se estabeleceu hoje no estado de saúde é que o padrão alimentar é responsável por mudar a característica de saúde. E hoje já existe um grande consenso de um termo em alimentação chamada de dieta de lanchonete ou padrão de dieta ocidental. E caminhando junto com tudo isso, eu acho que o nosso corpo foi investigado de uma forma diferente nos últimos 20 anos. Então, eu acredito que, da mesma forma que houve evolução no sistema de comunicação, tipo, eu sou da geração em que o meu sonho, não só meu, mas de um cara que morava na República comigo também, que é o Lúcio, o nosso sonho era descobrir como o fax funcionava. Cara, porque era surreal tu passar um papel aqui e ele sair igual lá nos Estados Unidos, cara. Aquilo era algo insano, como que acontecia isso. E como aconteceu com a comunicação e hoje o fax, nem existe mais a possibilidade de você fazer uma ligação e, por um acaso, cair no fax e começar... Isso não existe mais, essa possibilidade. E talvez a Melissa e o Matheus nem saibam do que é isso. E em saúde, as coisas aconteceram mais ou menos nessa forma galopante. E da mesma forma que aconteceu, e eu faço essa analogia no curso, que o que aconteceu nas navegações, hoje é mais ou menos um absurdo falar que é possível navegar com uma carta náutica baseada nas estrelas. É impossível dizer que antigamente se saía de Lisboa e chegava no Rio de Janeiro olhando para as estrelas e sem nenhuma outra forma de comunicação e também de visualização plausível dentro de um mar, literalmente um mar que não se vê bordas nem nada, mas que chegava pelas cartas náuticas e tal. Em saúde, é mais ou menos a mesma coisa. Então, antigamente, se fazia saúde como se navegava, com o que tinha na época. E em saúde, a grande verdade é que nós não sabíamos que existe conosco um universo de seres vivos que estabelecem um padrão de comensalismo, que é uma vida em equilíbrio. Como acontece no oceano, que tem o predador, que tem o alimento, mas que existe um comensalismo ali, em que algo externo ao oceano pode acometer esse equilíbrio, que pode ser um derramamento de óleo, pode ser um aquecimento global, pode ser uma enxurrada, isso muda esse equilíbrio. E no nosso organismo não é diferente, e hoje sabe-se que o nosso sistema mais vulnerável à mudança desse ecossistema em equilíbrio, que é o ecossistema intestinal, esse ambiente ele pode ser alterado por condições
de escolhas alimentares distintas e tal. E os parâmetros, que é a tua pergunta, de definição de estar ou não em equilíbrio ou desequilíbrio, são parâmetros que ainda carecem de validação a partir do método tradicional de estabelecer verdades. E o método tradicional de estabelecer verdades é um método que é tendenciado por uma análise estatística de certo ou errado. E eu acho que em saúde não existe certo ou errado. Então, talvez estejamos num limbo entre compreender que saúde não é certo e errado e que estabelecer saúde não é tratar doença. E aí eu começo toda essa explicação sobre isso, que eu estou tentando falar aqui de uma forma de analogia, dizendo que, no futuro, os profissionais que lidam com saúde precisarão ser mais veterinários. Porque na veterinária se busca o melhor animal, o melhor cavalo, o melhor cachorro, o melhor porco, a melhor galinha. E por que eu falo isso? Porque se pretende a maior vitalidade, menos intoxicação, se controla a qualidade ou tônus ou a vitalidade do bico da galinha para ela picar legal e tal. E aí, quando eu falo isso, eu faço uma analogia com o cachorrinho de casa. E com o cachorrinho de casa, uma boa percepção de que se o nosso intestino está bem ou mal é o que nós fizemos com o nosso cachorro. Então, para quem tem animal doméstico, se você tem um cachorro que você sente que ele não está evacuando, que passou 2, 3 dias e você não juntou a bosta dele, ou na fraldinha, ou na graminha, ou ele não fez cocô em lugar nenhum, e ele começa a ficar irritado, ele começa a girar no próprio eixo, ele começa a ter estereotipias de dar uns pitis do além, e ele começa a ficar irritado. Você não pensa em comprar Almeida Prado 46 pro teu cachorro cagar. Tu não pensa em dar chá de sene. Tu pensa o que tá errado na alimentação dele. E se esse cachorrinho tá com esse cocô fétido, amarelado, fedorento, que tu vê ele prostrado, cagando, ficando mal, aí tu não pensa, vou ter que dar Imosec pra ele parar de cagar. Não, tu vai mudar o que ele come. Tu pensa a primeira coisa, o que deram para ele comer que mudou essa bosta. E isso não se faz em seres humanos. Nós temos seres humanos que cagam igual um cabrito, como se fosse uma cáprica, e faz cocô igual o cabrito e acha que isso é normal. Como quando você me perguntou pela primeira vez como era o meu cocô e eu falei normal, e que você continuou perguntando, e eu falei, tá bom, vou falar. O meu é padrão explosão, bate na água, volta na tampa, ele é um padrão explosão, ficam só alpinistas escalando a louça, é fedorento pra caramba, daí tu disse, algo está mal, algo está mal. Né? Então, é uma percepção de verdade que mudou ao longo dos anos. E hoje, nós estamos em busca de marcadores desse estado de equilíbrio ou de saúde intestinal. E quando a gente fala em saúde intestinal, a gente volta à sua área de maior capacidade didática, que eu acho, pelo menos, que é da imunologia. E em imunologia, e você é uma referência para muitas pessoas em imunologia, e eu sei disso, nós temos parâmetros que nos dão um norte de estar tudo bem ou estar tudo mais ou menos. Mas isso no que se refere aos parâmetros de imunidade. Só que talvez a evolução da saúde seja não mensurar os marcadores que já apresentam uma lesão do que seria normal para aumentar a quimiotaxia de neutrófilos devido à produção de citocinas por um dano já estabelecido. E aí os parâmetros de mensurar a imunidade inata ainda são muito, mas muito precários, que é o olhar o óbvio. Então, o olhar o óbvio é entender que o indivíduo que comeu o dedo, por exemplo, hoje eu comi o dedo. Eu comi o dedo aqui, ó. Eu comi porque eu tava nervoso, porque a minha tia fez uma cirurgia e tal, e eu tava lá na sala de espera e eu comi o dedo, porque eu sou assim, cara. Se eu fico nervoso, eu como o dedo. Mas eu tô super bem, de 10 eu só comi um. Então, assim, é claro que aqui eu tenho agora uma vulnerabilidade e uma resposta imunológica sendo estabelecida por essa vulnerabilidade.
E aí aqui eu já acabei com a minha defesa inata, que é a pele. E, então, muitas das vezes a gente vai definir que o indivíduo está com uma saúde intestinal comprometida porque ele tem uma proteína C reativa alta, ou porque ele tem uma permeabilidade ao LPS alta, ou porque ele tem uma permeabilidade à lactulose alta, ou porque ele tem uma calprotectina fecal alta. Meu, cara, calprotectina fecal, a merda já agarrou há muito tempo. Calprotectina fecal é um marcador de que a inflamação já está estabelecida, o neutrófilo já explodiu. E isso é um marcador hoje de saúde intestinal. Então, a calprotectina fecal é um exame rotineiro, cotidiano. Só que ele é um marcador que é utilizado para diferenciar síndrome de intestino irritável de doença inflamatória intestinal. Porque naquele indivíduo que a doença inflamatória intestinal já se estabeleceu, há um aumento da quimiotaxia de neutrófilos e o neutrófilos explode para tentar regenerar ou minimizar o dano causado por agentes agressores. Só que o valor, ele depende de uma interpretação clínica do médico que vai dar o diagnóstico. E uma das coisas que nós temos observado ao olhar esse marcador, que é clínico, prático hoje, você pode ir no médico, ele vai te pedir uma calprotectina fecal. É um marcador que ele muda, por exemplo, se o cara trocar a marca da cerveja. Então, assim, se o cara tomar uma cerveja que é puro malte, sem cereais não maltados, durante 10 dias e fizer a calprotectina fecal, ele vai dar lá em torno de 200, 300. Quando o valor de normalidade seria até 50. Entre 50 e 200, um valor já de indeterminado, um valor meio ruim. Aí o cara tomou Itaipava, que algumas pessoas chamam de Taicaga, outras chamam de Brahma, aquela que tem cereal não maltado já dá uma churrilhada. E aí gera dano. Aí aumenta a calprotectina. Aí ele fica 15 dias tomando cerveja não maltada e não comendo glúten, o valor vai para 110, 120. E se ele fica 20 dias sem tomar nada de cerveja, comer nada de glúten, fica 50. Só que é um marcador que é utilizado para determinar doença inflamatória intestinal, independente da dieta. Porque a forma de visualizar a verdade por profissionais que são céticos, não há uma explicação de que a saúde, entre aspas, mude pelo padrão alimentar. E que sim, é algo que não tem uma causa específica. E aí, como o cara diz que não tem uma causa específica, porque ele foi treinado por alguém que não acreditava que existia uma causa específica e que foi treinado por alguém que visitava ele com mesalazina, ele sabe que quando a calprotectina fecal dá alta, dá mesalazina. E ainda diz para o paciente, pode comer qualquer coisa que isso não tem nada a ver. E isso é uma forma de ver a verdade. E não tá errado, cara. Não tá errado porque ele aprendeu assim. E Deus perdoa os ignorantes. Deus perdoa todo mundo, cara. Porque Deus me perdoa. Eu prescrevia gelatina diet para paciente diabético hospitalizado por alergia alimentar. E eu botava ainda gelatina diet com tartrazina, cara, para ver se terminava de matar. Porque eu não sabia que tartrazina era alergênico. Só porque ele era diabético, eu entendia que não podia dar fruta e tinha que dar gelatina diet. Porque eu aprendi isso na disciplina de diet light. Cara, eu fazia errado achando que eu estava acertando. Então, assim, é uma perspectiva de verdade. Tem uma frase da Denise Carreiro que ela diz assim, né? O corpo não fala, o corpo grita. E nós que queremos silenciá-lo. Então, o que se acreditava ser saúde seria, de forma farmacológica, silenciar os nossos sinais.
Eu lembro quando eu estava investigando a minha hérnia de deslizamento e a minha pirose e queimação, e eu nunca vou esquecer nesse dia, foi entrando na Estácio, nós estávamos chegando para trabalhar, e você olhou para mim e falou assim, Murilo, mas será que não é porque tu come aqueles biscoitinhos que tem lá no café? E porque tu come esse empanado todo dia? Será que essa tua sensação não é uma pirose induzida pelo glúten? E eu falei, jamais, Roberto, é impossível. Aí depois de muito teimosia, tu disse, testa, tu não vai perder nada, no máximo tu vai perder 30 dias da tua vida. E depois tu volta a comer se tu não melhorar. E eu tomava 2 vezes por dia Exomeprazol. E o meu corpo me avisava, por uma reação histamínica, aquela explosão de ácido clorídrico, por um alérgeno alimentar, a esse que vos fala, que é um indivíduo que tem uma alteração genética, eu tenho uma mutação genética, eu tenho alteração de HLA-DQ2, HLA-DQ8, como os celíacos. E hoje eu sei disso, mas naquela época eu nem sabia o que era HLA-DQ2, tampouco o que era HLA-DQ8. E hoje eu sei disso. E hoje eu me policio. Isso não quer dizer que eu não coma. O problema é que eu sei que eu vou comer e eu vou passar mal. Eu já sei que eu vou passar mal. Mas por que tu come? Porque eu sou safado, cara. Porque eu sou safado, que eu não deveria comer. Mas eu como. E se tu me perguntar o que eu sinto quando eu vejo alguém comendo, eu sinto inveja. Porque a minha vontade era ser essa pessoa. Minha vontade era ser ela, porque nem todo mundo passa mal. E tem várias pessoas que não passam mal. E eu acho que isso, em saúde e no mundo moderno, foi negligenciado. Que os seres humanos são seres únicos. E que cada um tem a sua característica. E que nós não somos doenças. Porque os remédios tratam doença, mas eles não tratam o doente. Mas, na verdade, os remédios não tratam a doença. Eles silenciam as alterações. Então, eles apagam o incêndio. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, para depressão? A gente não tem algo que muda a causa da depressão. A gente tem algo que inibe a recaptação da serotonina. E ninguém está pouco se lixando se a serotonina vai ser sintetizada ou não. E se a via ativada no indivíduo é a via das quinureninas, ou a via do indol, ou a via da serotonina. E o substrato é o mesmo, o triptofano. Mas talvez porque há 20 anos atrás nem se sabia que estava junto conosco um monte de bactéria que degrada o triptofano. Mas hoje a gente sabe. E é a mesma coisa, cara, não dá para culpar porque os caras navegavam. Meu, se os caras não navegassem naquela época e não descobrissem o Brasil, talvez nós não estivéssemos aqui hoje falando em português. Que seria até bom, porque talvez estivéssemos falando em inglês e o mundo fala inglês, mas tudo bem. Agora, não dá para dizer que não se acertava antes. Porque se acertava muito. Mas se acertava com as limitações que tinha. Hoje, nós temos outras verdades. Eu acho que isso que é o bonito desse nosso momento aqui, que é trazer outra verdade. Que não quer dizer que a outra verdade não seja importante e que não seja algo fundamental. E eu costumo dizer que a terapêutica farmacológica é linda para quem não quer mudar o estilo de vida. Agora, quem quer mudar o estilo de vida, talvez seja mais prudente minimizar o silenciamento dos sinais do corpo e fazer com que o corpo fique em homeostase e não tenha os sintomas. Eu acho que esse é a grande mudança de paradigma. Então, durante uns anos, a gente buscava um equilíbrio de filo, porque era como se conseguia interpretar o microbioma. Firmicutes, bacteroidetes. Hoje, não mais. Hoje nós já temos um olhar, um espectro de verdade, com um termo que chama diversidade microbiana. Então, hoje se busca mais a diversidade microbiana do que, propriamente dito, um equilíbrio nas proporções de firmicutes e bacteroidetes. Então, se busca muito mais a diversidade da microbiota e estabelecer um padrão de homeostase a partir das escolhas alimentares. E isso pode ser percebido com sinais simples, como distensão abdominal,
como o cheiro das fezes. Isso não quer dizer que tem que cagar cheiroso, gente, hipótese alguma. Só que não pode ser aquela coisa que os teus familiares não deixam você cagar porque o cachorro começa a latir achando que alguém morreu dentro do banheiro. Então não pode ser aquele cadáver sendo eliminado do seu corpo. Então esse cheiro tem que ser um cheiro um pouco mais ameno, digamos assim, e que ele fique dentro d'água ali, tipo, com um olhar de jacaré, sabe? Aquele cocô que fica só a cabeça fora com o olhar de jacaré, aquele que tem corpo e tal. Então, aqui em casa, a minha secretária diz assim: Meu Deus, eu tenho vergonha de falar para minhas colegas que a Melissa e o Mateu te chamam, doutor, para olhar a merda deles. Eu morro de vergonha, mas eles comemoram, doutor. É tão bonitinho quando eles chamam que eu até lhe acordo. E é isso, é a regra aqui em casa. Tipo, a hora que terminou, tem que chamar para mostrar como é que tá, para avaliar se está comendo frutinha, para avaliar se precisa comer mais abóbora, mais abobrinha, mais couve-flor. Então a gente faz as escolhas alimentares a partir do te vejo amanhã. Então a gente come hoje para o te vejo amanhã. Essa é a ideia. Eu acho que assim, tipo, nossa, Roberto, assim, eu acho que esse é o momento do curso, né, da modulação intestinal e tal, que é um momento de mudança de paradigmas. E eu começo a dizer que sempre, quando não há uma plausibilidade, há uma válvula de escape. E a válvula de escape em saúde sempre isso deve ser genético. O incrível é que o genoma já foi mapeado. Já se sabe todos os genes. Isso desde 2006, 2005. E aí eu pergunto, se é genético, qual gene? E aí a pessoa não sabe explicar. E aí, tipo assim, começam a atribuir à genética, tipo, o cupim de boi. Aquela reação clássica de Cushing-like por alguém inflamado crônico, por um alérgeno sinalizando essa tripa há 30 anos, ao ponto do cara desenvolver uma hipercortisolinemia. E esse aumento da produção de cortisol cronicamente gerou manifestações físicas de cair o ombro 45 graus. E se isso vem atrelado a uma resistência à insulina, tem a acantose nigricans. E aí tem acúmulo de gordura na região interna da coxa, né? Porque a pessoa diz, ai, que perna grossa. Que perna grossa que nada. Se ela engrossou para o meio e fechou aquela luz que passa entre a virilha e o joelho, é resistência à insulina. Aquilo não é normal. Graxa pro meio da perna. Perna engrossa para frente e para trás. Se ela veio para o lado, é resistência à insulina. Então, esses marcadores, esses sinais clínicos do corpo, eles são incríveis, sabe? Tipo, às vezes você vê unha quebradiça, marcadores na boca, e aí tem muitos sinais. Ceratose pilar, eu acho que a ceratose pilar é a mais clássica de todas, de sensibilidade alimentar negligenciada, dermatite herpetiforme. Muitas vezes o paciente chega, ele já foi a 50 profissionais, já usou 50 corticoides, já parou de lavar louça, já comprou máquina de lavar louça, já usou luva de látex, já usou creme de sei lá o quê, e ele tem uma sensibilidade alimentar que gera uma espécie de dermatite herpetiforme confundida com desidrose. E aí, isso aqui que eu vou falar é uma frase de uma médica que fez o curso na turma de Brasília, o nome dela é Melissa, eu jamais esqueceria, até porque é o nome da minha filha. E aí a Melissa falou assim, quando eu falei de
acantose nigricans e mudança da microbiota e intestino alterado. Ela falou assim: ai, Murilo, eu queria tanto que os meus colegas estivessem aqui. Aí eu falei, mas por que, Melissa? Ela falou assim, porque lá na minha clínica, eles me chamam de louca quando eu trato a acantose nigricans a partir das mudanças alimentares. Eles dizem que se fosse para eu fazer isso, que eu tivesse feito nutrologia ou endócrino, e não dermato. Porque o dermato tem que cuidar de fora para dentro e não de dentro para fora. E aí ela falou isso, eu queria tanto que eles estivessem aqui. E eu fico muito feliz com essa frase, porque mostra que existem inúmeros profissionais que já estão dispostos a tratar a causa, a base do problema. E talvez a base do problema esteja nas escolhas alimentares. E poucas pessoas estão dispostas a mudar a base. Poucas. A grande maioria quer o remédio. Eu acho que assim, Roberto, ó, o que acontece? É, o que eu penso, né? Que eu tenho até uma frase aqui que não é minha, tá no livro, mas não é minha. É uma frase que tem um autor específico que diz assim: com a urbanização, a industrialização, as nossas percepções foram roubadas. Então é como se nós tivéssemos um roubo das nossas percepções. E há uma tendência a estimular simultaneamente as nossas percepções de flavor com palatabilidade. Então, os flavorizantes que estimulam simultaneamente os cílios do bulbo olfativo e as células que compõem o botão gustativo, essa homogeneidade, esse punch ao nosso córtex gustativo, ele fez com que as pessoas tivessem vício e vontade de comer mais. E isso fez com que houvesse uma tendência à monotonia alimentar. E com a urbanização, a sazonalidade e a variabilidade alimentar passou a ser menos importante do que fazer estoque. E o fazer estoque com a monotonia alimentar promove uma chegada contínua de mesmos substratos, tanto para o homem quanto para os micro-organismos. E essa monotonia alimentar promove uma menor diversidade da microbiota e uma menor diversidade de compostos fenólicos, que promovem um efeito de defesa, e uma menor diversidade em vitaminas e minerais. E isso fazendo com que sobrecarregue vias que precisam metabolizar aquele substrato. Seja ele um carboidrato, seja ele uma vitamina, seja até mesmo um composto fenólico. E quando a gente tendencia muito para um lado, é como se a gente fosse para o mesmo lado de uma embarcação.
a tendência é que nós vamos precisar compensar isso, que é o que se faz hoje com o ômega 3, por exemplo. Devido à urbanização, devido à não oferta de ácidos graxos de cadeia longa, com 20 carbonos, com 22 carbonos, o eicosapentenoico, o glucosa hexenoico, como não tem mais isso no padrão alimentar ocidental, nós temos que compensar e equilibrar, porque nós estamos jogando muito ômega 6. Então, assim, não quer dizer que todo mundo tem que tomar ômega 3, tem que tomar todo mundo que está desequilibrando com um único substrato. E eu acho que isso aconteceu com a monotonia alimentar, com a urbanização e com a nossa evolução da família. E as famílias foram ficando cada vez menores e com uma necessidade de geração de renda por todos os membros da família. Isso fez com que houvesse uma dependência maior dos alimentos que duram mais tempo, porque as pessoas não têm tempo de preparar e comer aquilo que é mais saudável, entre aspas, que hoje a gente sabe que é mais saudável, mas que houve um apelo também de saudável para produtos industrializados, por exemplo. Eu vivi a transição da manteiga para a margarina, como a margarina sendo a melhor coisa do planeta. E hoje a gente demoniza a margarina e talvez faça um resgate à manteiga. E isso induzido pelo apelo de marketing e de abertura do comércio. Eu sou de uma época em que não existia plástico, em que nós, crianças, éramos a alegria do dentista, porque as bebidinhas das festinhas eram bebidas num furinho de uma garrafa de refrigerante que era só em festa de aniversário, ou seja, uma vez por ano, e uma embalagem de 180, 190 ml, em que meu pai tinha um prego na ponta de uma madeira que ele fazia um furinho e a gente corria e batia com aquela garrafa e quebrava o dente. Então, depois de festa de aniversário, era a alegria do dentista, porque não existia nem canudo. Então, hoje, nós estamos estudando o efeito do bisfenol A no processo de obesidade. E crianças com excreção urinária de derivados do bisfenol A apresentando alterações metabólicas e distúrbios endócrinos. Então já se chama o bisfenol A de disruptor endócrino. E o que a indústria faz? Cria um outro plástico BPA-free e gera marketing em cima disso, ao invés de resgatarmos o comer em algo de vidro e tal. E com a alimentação, mais ou menos a mesma coisa. Então, o que eu faço hoje é tentar resgatar a variabilidade alimentar para que isso possa dar substrato para uma diversidade microbiana e isso promover mais saúde. Só que é tão difícil falar o óbvio e agora nós estamos vivendo um ataque ao Guia Alimentar Brasileiro que classifica os alimentos pelo número de aditivos que é adicionado a ele e que classifica como ultraprocessados e tal. E isso chega a doer hoje, né, dói em mim isso, ver que eu sou um dos maiores defensores e levanto aos 7 espaços do planeta o Guia Alimentar Brasileiro e faço reverência aos termos que estão citados ali nos 10 passos da alimentação saudável, que são, na sua grande maioria, diminuir os ultraprocessados. E eu não estou aqui contra a indústria alimentícia, porque se ela não existisse, não teríamos hoje como ter alimento para a população como um todo. Mas também, ao mesmo tempo, nós temos que acreditar que é possível resgatar o consumo de comida de verdade. Que é possível ter na geladeira maçã, banana, que é possível ter abacaxi, que é possível ter uma melancia, que é possível ter brócolis, batata, e que não seja somente comer biscoito balduco com margarina com fitoesteróis. E eu não estou dizendo que isso é ruim, em hipótese alguma, porque talvez esporadicamente seja muito bom e faça parte da diversidade. O que não pode ser é a monotonia alimentar.
É, até eu acabei não respondendo a tua pergunta, né, de qual é o maior vilão. Na minha opinião, o maior vilão é a micotoxina, tá? Uma específica chamada deoxynivalenol. É uma micotoxina produzida por Fusarium, que é muito comum em lavouras de cereais, e a monotonia alimentar é a base de cereais na forma de farinha. E se tu compra um pão e cresce um fungo, todos, farinha, farinha. Farinha é micotoxina. Tipo assim, tu compra um pão multicereais, dentro da validade, deixou em cima da mesa, sai um alien de dentro dele. E nós estamos falando de um fungo que virou esporo e que foi a 180 graus no forno e ficou ali. Imagina a micotoxina, que é muito mais termorresistente do que o esporo. Então, assim, essa exposição crônica à micotoxina, para mim, é um dos grandes problemas no mundo hoje, mas principalmente em países em desenvolvimento, em que os parâmetros de controle de umidade, temperatura, principalmente das super safras, e as super safras preocupam mais porque a quantidade é superior à capacidade de armazenamento, essas super safras acabam promovendo um armazenamento induzido pela produção maior do que a capacidade de armazenamento, que acaba vulnerabilizando o crescimento de fungos. E por mais que esse cereal não vá para a alimentação humana, ele vai para a alimentação animal. E nós comemos o excremento das glândulas exócrinas dos animais. Então, ela acaba se defendendo, jogando pelas glândulas exócrinas para fora, e nós botamos isso para dentro do nosso corpo. Isso é, tipo, a conversa para muito tempo, sabe? Porque é o que eu acredito, né, da exposição crônica a partir de alimentos, alguns alimentos que são mais estimulados, e principalmente naqueles animais que não têm direito a oferecer o seu excremento para o seu animal, né? Então, Roberto, assim, eu não gosto de atrelar o problema ao alimento. Até porque o alimento é algo lindo, maravilhoso. O problema é o que se faz com ele, como se guarda ele. E eu acho que um dos maiores problemas ainda é de nós, nutricionistas, que durante muitos anos defendemos com unhas e dentes a reintrodução de casca, que é o expurgo do beneficiamento do grão, sobre a comida. E a gente mandava botar de volta, cara. Eu aprendi na faculdade que tinha que colocar uma colher de sopa de farelo em cima da comida para aumentar o aporte de fibra. Por que nunca ninguém me ensinou que tinha que aumentar o consumo de chuchu? Chuchu tem muito mais fibra do que a casca do trigo. Por que não me treinaram com isso? Por que não me falaram que a abobrinha tinha mais fibra? Por que não me falaram que couve-flor, brócolis tinha muito mais fibra? Por que não me disseram que chuchu, cara? Chuchu não tem gosto de nada. Se alguém diz que não consegue comer chuchu, cara, se não consegue comer chuchu, não consegue comer nada na vida. Tem gente que diz assim, ai, como é que come chuchu? Meu, eu paro, olho pra pessoa e digo, com a boca? Eu nunca vi comer pela orelha, nem pelo nariz. É com a boca, cara, morde, é assim que come. Então, né, então assim, eu acho que esses óbvios, né, passaram despercebido e acho que voltando assim a esse resgate de monotonia alimentar e de alergia alimentar, eu acho que o parâmetro alergia alimentar ele virou consenso em medicina em 2016, quase. Até então ele era ainda controverso. No Brasil, o consenso brasileiro de alergia alimentar é de 2018. Então, assim, nós temos o consenso brasileiro de alergia, e lá nele já consta alguns componentes como leguminosas, soja, caseína, com potenciais alérgenos, não mediada por IgE. Acho que isso é importante. Alergia não mediada por IgE. Porque até então, para ser alergia, tinha que ser mediada por IgE. E aí o consenso já traz alergia não mediada por IgE. E aí vários alimentos que fazem parte desta miscigenação de produtos alimentícios faz com que a própria Anvisa alerta tudo isso, obrigue a informação do alérgeno presente ali em letras garrafais, em letras maiúsculas. Eu acho que isso é um grande ganho da nutrição e da informação. Mas, ao mesmo tempo, 90% das pessoas cagam para o que está escrito ali. É isso.
imagina a época da pasta de amendoim. Cara, eu tinha síncope. Eu passava mal a hora que eu via aquilo. E as pessoas descamando pele, parecendo uma foca. Eles chegavam na consulta. Só faltava bater palma. Durante a consulta. Meu, e é um lugar inatingível. Ele fica entre o ouvido e a garganta e dá esse. Então, assim, esses alérgenos alimentares, eles passaram despercebidos, mas tem coisa pior, cara. Tem a aerofagia, que é o arroto do além. Tem gente que e não sabe de onde está vindo o arroto, e pô, é uma sensibilidade clássica. Então, essas sensibilidades, elas passaram negligenciadas e tal. E essa moda, eu acho que, bom, você fez mestrado. Então, caiu, caiu porque nós somos normais, né? Seres normais.